Hoje aqui em Cachoeira do Sul, aproximadamente 250 pessoas com problemas mentais vivem em casas de repouso. Também nós temos hoje internados nessas casas aproximadamente 500 idosos. Porém, os problemas se aglomeram e crescem a cada dia, devido a uma intensa fiscalização por parte da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar com o João Lopes, ele que é presidente da ALAC, Associação de Lar e Casas de Repouso aqui de Cachoeira do Sul. João, seja bem-vindo ao NT Sul. Obrigado, é um prazer. A situação hoje que a gente está vivendo com essa fiscalização, ela é preciso. A fiscalização veio em boa hora, eu até acredito que ela tenha vindo um pouco tarde. Realmente precisa-se pôr um fim, um basta na abertura de casas de repouso na nossa cidade. Claro que em contrapartida, tem outras coisas que a gente também gostaria que a Prefeitura ajudasse nós, principalmente em relação aos pacientes idosos. A gente hoje tem que seguir uma linha pela RDC, que é uma legislação federal, para se poder ter uma casa geriátrica. E ela é assim muito exigente no sentido para te poder ter o alvará sanitário. Tanto que hoje, de 22 casas, só 2 conseguiram. E essas 2 casas conseguiram antes de abrir as suas portas. Depois da casa estar estruturada, é muito difícil ela conseguir. Como é que está essa questão dos alvarás das casas aqui de Cachoeira do Sul? As casas tinham, a maior parte delas tinham alvará, e aí em 2011 eles não foram renovados, justamente por causa dessa legislação que exige a RDC. Diga-se de passagem que casas que atendem pacientes mentais, a legislação não permite alvará. Aí não é uma questão da Prefeitura, é uma questão que a lei realmente não permite que casas que atendem pacientes mentais tenham o alvará. Porque isso, a lei é clara, ela diz que é o Estado. Muito embora eu visitei outros municípios e achei brechas nisso, Canoas mesmo, eu tenho uma série de casas lá atendendo pacientes mentais com alvará trabalhando em conjunto com a Prefeitura. Como é que fica essa questão, já que o Ministério Público pode encaminhar um doente mental para uma casa de repouso, a Prefeitura diz que essa casa não pode atender um paciente mental, porém também não dá estrutura para que esse paciente seja tratado aqui dentro do município. Como é que é o seu entendimento com relação a esse processo? Nesse sentido, assim, desde 2011 não houve mais encaminhamento por parte do Ministério Público. Quando houve aquele TAC ali, que não podia mais vir paciente de fora do município para cá, não foi mais encaminhado. Muito embora a gente saiba que o município usou casas geriátricas para colocar pacientes que eles não tinham de pôr, porque o nosso município não tem os residencial terapêutico para atender. Mas via promotoria isso foi cessado em 2011, não veio mais. Como fazer para resolver, na sua opinião, como gestor de casas de repouso e também como presidente da associação, na sua ideia, como é que a gente poderia encontrar uma maneira para resolver isso aí? Olha, eu tive em Porto Alegre em 2 reuniões com o coordenador de saúde mental do Estado, o Dr. Luiz Coronel, médico psiquiatra, para ver realmente a situação, já que a maior parte desses pacientes mentais são oriundos do Estado, e são oriundos do IPF, do São Pedro, de instituições do Estado. Porque em 1992 houve a reforma psiquiátrica. E aí, então, essas instituições de longa permanência com pacientes mentais não podiam existir. Só que foi criada a lei, mas não foi criada a estrutura para atender esses pacientes. Porque a maior parte desses pacientes viviam em instituição há 30 anos, 20 anos e perderam o vínculo familiar, não tinham para onde ir. Cachoeira abriu essa brecha e eles vieram para cá. Assim como outras cidades. Em Canoas eu tive e eles trabalham com alvará legalizado atendendo pacientes mentais. Então acho que se outros municípios têm essa possibilidade, a gente podia sentar, todo mundo conversar e ter essa oportunidade aqui também. Eu acho que sairia lucrando o município, que pararia essa polêmica, que isso já deu até a nível nacional, isso, né? Como a cidade dos pacientes mentais. Se gera emprego, as casas geram em média de 150 empregos direto, a renda desses pacientes fica no município, não há internação de pacientes psiquiátricos no nosso hospital, que já ajuda muito também. Então, acho que se houvesse uma parceria, olha, esses pacientes podem ir embora, têm família, esses não têm família, não têm para onde ir. O Estado não tem dinheiro e não tem estrutura para atender. Então, vão legalizar essas casas, vão fiscalizar e dar a oportunidade deles poder trabalhar e esses pacientes ficam aqui. Eu acho que isso aí resolveria e pararia essa polêmica aí. Até porque a gente sabe que se o município não oferece nenhum sistema de saúde mental que funcione, você fazer o tratamento para uma pessoa que tem um problema como esse longe da família, talvez é muito mais difícil de obter um êxito, né?
Até porque, assim, ó, como eu volto a te dizer, 70% dos pacientes mentais internados hoje em Cachoeira não têm família, eles perderam o vínculo familiar. E muitos desses pacientes, como eles vieram do Estado, são pacientes que... eu tenho casos que a gente sabe de pacientes que foram achados criancinha, foram para a instituição do Estado, hoje estão com 40 anos. Olha a identidade, não tem mãe nem pai. Então, assim, são pessoas que não têm para onde ir. O Estado não tem estrutura. Onde essas pessoas vão? Então, se eles estão abrigados, vamos fazer uma parceria, vamos achar o jeito como outros municípios acharam e vai parar essa polêmica, todo mundo vai lucrar e os pacientes vão ter. Eu acho que eles estão se sentindo assim, olha, tem havido tanta visita de fiscalização e coisa, que eles estão se sentindo um pouco incomodados. Houve casos, por exemplo, assim, ó, que foram perguntar para o paciente, tu quer ir para casa? Claro que eu quero, só que ele não tem casa, e aí como é que fica a cabeça dele? Então, eu acho que a primeira coisa disso aí seria chamar os donos de casa, achar primeiro uma conversa com os donos de casa, depois partir para um outro campo. A fiscalização, para ver como é que eles estão sendo tratados, como é que estão sendo alimentados, como é que estão sendo cuidados, isso é fundamental e, para te falar a verdade, é pouca ainda, devia ter mais. Quantas casas de repouso, casas geriátricas existem em Cachoeira do Sul? E uma pergunta anexada a essa, todas elas têm condição de tratar pacientes com problemas mentais? Hoje se diz 22 casas, mas a gente sabe que tem mais. O que acontece? Eu, particularmente, não concordo que pacientes mentais convivam com pacientes idosos. Cada caso é um caso. Isso aí, a primeira coisa que um dono de casa tem que fazer é pensar nisso. Bom, eu vou atender paciente idoso ou vou atender paciente mental? Se eu vou atender os dois, eu tenho que ter uma casa para mental e uma casa para idoso. Então, eu acredito assim, ó, que hoje deva ter ainda umas 10 casas que tenham pacientes mentais e idosos junto. Mas já existe 2 ou 3 que só atendem pacientes mentais.